Olá pessoal, vamos dar agora continuidade ao nosso segundo vídeo sobre o tema tópicos entre filosofia e serviço social. Então, nós vamos dar continuidade a essa conversa iniciada no vídeo 1 e que faltaram eu abordar três assuntos. O primeiro é a possibilidade ou não do diálogo entre fé e razão. Qual é o papel da igreja, qual é o papel da igreja como instituição religiosa, qual é o papel da ciência como uma instituição de pesquisa e como que a razão, como que a filosofia e, portanto, o assistente social, a assistente social podem se posicionar diante dessa polêmica aparentemente, que se apresenta. O segundo tópico que nós vamos tratar, que causa certo interesse, é a explicação de um conceito grego filosófico que é alienação. O que significa o conceito, o que significa e representa esta experiência e como eu posso me posicionar diante do assunto. E para fechar o nosso tópico, esse segundo vídeo, quero comentar sobre algumas questões vinculadas à área da ética, à área da bioética, que se apresentam também como desafios para o homem, para a mulher, para a sociedade do século XXI. Os três temas são muito interessantes, dá uma discussão das boas, mas eu quero, nesse propósito, não encerrar o assunto, pelo contrário, fornecer a você, que me acompanha aqui em meu canal, os conceitos filosóficos para que você tenha condições e elementos de formar a sua opinião, o seu entendimento e assim se posicionar como pessoa, como profissional, como alguém que pensa a sua realidade, o seu momento, ok? Então, vamos aí ao nosso primeiro tópico, que é o diálogo entre fé e razão. Bom, quando falamos em fé, é claro que eu não vou me ater ao conceito leigo, ou laico. Eu tenho fé naquela pessoa de que ela vá progredir. Não. O conceito fé, que vem do latim fides, pertence, em nossa análise, ao universo religioso. Ou seja, a religião, do latim religare, pressupõe que os seus adeptos, os seus seguidores, professem uma manifestação de aceitação daquelas verdades entendidas como perfeitas. Então, por exemplo, um dogma muito comum no cristianismo é da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas igrejas cristãs entendem esse dogma como uma revelação que Deus faz aos seus seguidores por meio da sua igreja e não há discussão a respeito. Se eu aceito esse dogma, dentre vários que existem em várias religiões, inclusive não cristãs, eu faço parte do grupo, eu construo a minha identidade nesse grupo. Então, a fé é a capacidade que a religião promove, desenvolve, é a virtude, inclusive algumas igrejas, como a católica, chama em virtude teologal, em que a pessoa aceita aquela revelação como uma manifestação de Deus. Na religião isso é muito comum, isso faz parte de um processo de amadurecimento, não só intelectual, mas também espiritual. E, de uma certa forma, a fé, ou seja, a religião, vai responder a três perguntas básicas: quem, por quê e para quê. Eu vou repetir. Quem criou tudo que existe no universo, na natureza, na vida humana? Quem criou o próprio ser humano? Não é a ciência que vai responder, é a religião. Quem criou foi Deus. Deus é o criador e o mantenedor de todas as coisas. O cientista e o filósofo não estão preocupados com essa pergunta, mas a religião sim. Uma segunda pergunta muito interessante é por quê? Que a religião responde. Então, por que Deus nos criou? E a religião vem e traz aí uma resposta muito interessante. Deus nos criou por um ato de amor, por um ato livre e por um ato de amor. E a terceira pergunta que a religião responde: para quê? A primeira foi quem, a segunda por quê e a terceira para quê? Para que Deus criou tudo que existe? Para que Deus criou o homem?
E a resposta que a religião traz como um certo conforto espiritual é: Deus nos criou para sermos felizes, para vivermos, construirmos a felicidade nesse mundo e no mundo que há por vir, ok? Então, nessa perspectiva, nós temos a possibilidade de ter esse conforto espiritual. Agora, vamos ver, eu vou pegar aqui o folheto para analisar as perguntas que a ciência faz. Um minutinho, vou pegar aqui. Pronto. A ciência já vai responder a outras perguntas. Como, quando e quanto. Como que tudo que existe chegou nessa estrutura, nessa escala de evolução? Quanto tempo isso levou para ser feito? Não é campo da religião, da Bíblia, dos livros sagrados. Né? Como, quando e quanto? Quanto temos ainda de tempo dentro do processo? Quando que vai acontecer a grande explosão, o fim de tudo? É a ciência que vai investigar por meio da antropologia, por meio da zoologia, por meio da geologia, enfim, das diversas áreas que lidam com a natureza, que lidam com o cosmos. Então, se você parar para pensar, são perguntas diferentes. A religião responde a perguntas quem, por quê e para quê. A religião, né, tem esse papel fundamental, conforto espiritual. A ciência pergunta como, quando e quanto. São outras questões, são outras análises. E a filosofia, onde que se posiciona, né? O assistente social, a assistente social que faz um diálogo com o cientista e com o religioso. Ela vai procurar combinar essas respostas e ouvir as dimensões de cada uma delas. Então, não há, repito, não há uma contradição entre essas perguntas, mas sim uma complementaridade. Ou seja, questões diferentes, abordagens diferentes se completam para explicar o grande mistério filosófico que é o mundo, que é o homem e que é o sentido da vida. Quando eu não sou capaz de responder a essas três questões, quando eu não sou capaz de explicar estas questões ou de procurar entendê-las, eu entro no que nós chamamos agora o tópico 2 do nosso vídeo, que é a palavra alienação. O que é a alienação? A é um prefixo que significa negação. Linha. Uma pessoa que se encontra num processo de alienação, ela está fora da linha da normalidade, da reflexão, da interação dela com o mundo, com o próprio Deus, consigo própria. Então, a alienação, que é um termo muito utilizado, foi criado fundamentalmente com bases platônicas e que Marx, mais adiante, né, na Idade Moderna, vai utilizar esse conceito para as relações entre a classe daqueles que são portadores, né, dos bens de produção, né, da classe dominante, segundo o marxismo, sobre aqueles que vendem a sua força de trabalho, que estão embaixo, né, na base da pirâmide social e que são os explorados. Então, o alienado seria aquela pessoa que perde a sua relação com o mundo, com a transformação da própria vida, da própria história, e se submete a uma verdade inquestionável, a uma verdade que é imposta e sobre a qual ele não reflete. Então, o marxismo e outras correntes na linha do materialismo vão utilizar e explorar bastante esse conceito da alienação, não cabível aqui nesse vídeo, uma vez que eu estou fazendo apenas uma visão genérica, mas que também é um termo que vai aparecer em outras linhas filosóficas, em outras teorias sociológicas, ok? E vamos agora para o terceiro bloco, que são temas e questões da bioética para o mundo atual. E você pode até me perguntar, mas por que, Felipe, você quer resgatar essas questões em um vídeo entre filosofia e serviço social? Por uma questão muito clara, por uma questão muito óbvia. O assistente social, a assistente social, bem como qualquer outro profissional, se você é de uma outra área e assiste ao meu vídeo, todos nós, como cidadãos,
Todos nós, como profissionais, estamos inseridos nesse processo. Então, algumas questões sobre as quais nós não temos ainda uma definição muito clara, né? Eu elenquei aqui. Uma questão bioética para se analisar prós e contras, a questão do aborto, por exemplo. Um outro tema, a fecundação in vitro. Uma terceira questão, a liberação da maconha para finalidades terapêuticas. Ainda o projeto está em andamento, não se tem uma posição até a presente data muito clara. A temática, por exemplo, da prática da eutanásia em questões mais extremas da vida, né? Ou então a pena de morte é uma questão bioética muito polêmica em todos os países, mesmo aqueles que já a têm aprovada ou aqueles que ainda não a aprovaram. E uma outra questão bioética que também eu entendo é aquela relacionada ao meio ambiente, à sustentabilidade, por exemplo, a produção de uma engenharia baseada na questão dos transgênicos, né? Uma engenharia, uma agricultura, uma produção agrícola baseada nos transgênicos. Então, são questões bioéticas que se apresentam em que, em qualquer discussão filosófica séria, nós podemos apontar aspectos positivos e aspectos negativos ou desafiadores. Eu encerro esse vídeo, eu falei muita coisa nesses 12 minutos em média. Sugiro que você o assista novamente para que você possa resgatar esse punhado de informações e conhecimentos de uma forma mais clara, ok? Se você curtiu o nosso vídeo, dê, é claro, seu like, como todos nós produtores, né, youtubers, pedimos, e divulgue para quem você achar que vale a pena o investimento, ok? Até uma próxima oportunidade. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!